inclusive um dos homenageados. Estamos recebendo aqui o deputado federal Eduardo Bolsonaro, mais novo cidadão um dos mais novos cidadãos catanduvenses. Afinal de contas, o Jair Bolsonaro recebeu também o título ontem. Seja bem-vindo mais uma vez à Jovem Pan Catanduva. Nós estamos quase completando 2 anos da sua última visita aqui na Jovem Pan, que você teve aqui no dia 6 de maio de 2022, por ocasião do simpósio. Então é um prazer recebê-lo mais uma vez aqui na Jovem Pan. Fique à vontade, a casa é sua. Nada. Cristiano, mais uma vez, satisfação estar aqui na Jovem Pan de Catanduva, né? Poder aproximar um pouquinho do nosso trabalho de Brasília para os cidadãos aqui da região inteira, já que a rádio extrapola os limites da cidade. E bem acompanhado, né? Nossos amigos aqui, Ricardo Rebelato, sempre me recebe muito bem, né? Produtora agrícola aqui da região. O Brasil agradece, tá, o seu trabalho. Né? Uma vez eu lembro, Paulo Mansur, deputado estadual também, que dá aula de comunicação para nós, eu lembro uma vez, na minha primeira campanha em 2014, eu estava passando pela região, não me recordo agora exatamente qual cidade, mas eu parei na frente de um canavial, tirei uma foto, e aí falei, né, do agro, da questão alimentar toda, e logo um dos primeiros comentários veio lá um Zé Esquerdinha, Mansur, e ele falando, né, isso daí é cana, isso aí não bota comida na mesa de ninguém. Aí eu olhei aquilo dali e eu falei, cara, mas que esse cara... Desculpa aqui, que cara burro, cara. Você não tá vendo que isso aqui é cana, isso aqui faz açúcar, faz um monte de coisa. Aí eu deletei o comentário dele. Aí eu me arrependi. Falei, poxa, eu perdi uma boa oportunidade para reverter a coisa e comentar aí embaixo e abrir um debate. Porque se a gente puder falar, se a gente não for censurado, a gente sempre vai ganhar esses debates, né? Porque a pessoa que fala que cana, né, não coloca... a comida na mesa de ninguém, eu falo, meu Deus do céu, o que esse cara... Não só coloca comida, como açúcar, né? Como além do caldo de cana, que a gente que gosta, né? Nós não somos o tipo de político que só vai na época de eleição para morder o pastel com muito esforço e pedir para alguém bater uma porta, a gente gosta mesmo. E também tem o setor de energia, né? Energia limpa, que diga-se de passagem, o mundo inteiro agora está buscando as nossas fontes, né? De biomassa, bioenergias, né? O setor sucroenergético, não só para a Índia, para o Oriente Médio. Então, orgulha muito o Brasil. Obrigado, Rebelato. Ricardo Rebelato, que é empresário, é amigo pessoal do Eduardo Bolsonaro e, inclusive, é o ponto de referência aqui na região. Quando o Eduardo Bolsonaro e a sua equipe está por aqui, o Rebelato é o ponto de referência, né? Seja bem-vindo aqui à Jovem Pan. Obrigado pela sua presença. Obrigado por todos que acompanham nós nas redes sociais, na múltipla plataforma e na rádio. Bom dia, Cris. Bom dia, Paulo Mansur. Bom dia, Eduardo Bolsonaro, meu irmão. Cris, isso é uma condição que é pela amizade, não é outra. O Eduardo está vindo para Catanduva, já a assessoria dele, ele mesmo fala, estou vindo para Catanduva. Ele vai ser muito recebido, principalmente agora que ele virou um catanduvense. Pois é. Ele e o pai dele. E o pessoal botando pressão, agora tem que destinar mais emenda para Catanduva. Eu falei, não tem só eu não. Ontem estava o Paulo Mansur, o Carteiro Reaça, a Valéria Bolsonaro, Paulo Belinski, todo mundo tem emenda, hein? Sim, todos vão ser cobrados, pode ficar sossegado. Catanduva é uma cidade que abraça todos que vêm para a nossa cidade. Você já tinha sido abraçado pela condição que você sempre está em Catanduva. Eu acho que foi uma das cidades que você mais visitou aqui no interior, que foi Catanduva. Pela amizade mesmo. O Eduardo é um irmão, é um parceiro, uma pessoa que me representa, uma pessoa que eu tenho orgulho de estar com ele. Em todas, como ele fala, em todas as lives estou acompanhando, em tudo que ele faz estou acompanhando, e também aos deputados que são do grupo de direito, eu tenho um privilégio de participar no grupo de amizade deles. Agora vocês vão começar a fazer, ver que faz sentido a parte do hino que fala Catanduva, cidade feitiço, quem pisa seu chão não se esquece jamais, teu feitiço é mais que um encanto que inspira meu canto de amor e de paz. É bonito esse hino. E Catanduva é aquela cidade que você vai e quer voltar. Estamos aqui com um representante ali da região da Baixada Santista, Paulo Mansur, que é apresentador de TV. O cara é embaçado falar de um cara que tem intimidade com as câmeras, né? Mas está vindo aqui para o interior, está conhecendo a nossa cidade de Catanduva agora, já esteve aqui em alguma outra ocasião, não? Olha, Cristiano, primeiro te cumprimentar, prazer estar aqui no seu programa. Um abraço a todos aí de Catanduva que estão nos escutando agora aqui na rádio. Ricardo Rebelato é o grande responsável por a gente estar aqui, esse grande empresário da região, né? E todos esses deputados estando aqui por causa dele mesmo, né? Porque ele tem muita relação com o Eduardo Bolsonaro, e então ele acaba trazendo a gente aqui para a cidade. E falar que, primeira vez, eu estou na cidade, conheço bastante a região, né? São José do Rio Preto,
outras cidades aqui em volta, mas em Catanduva foi a primeira vez. Vou mandar emenda parlamentar, sim, para a cidade, por causa do Ricardo Rebelato, é bom deixar bem claro aí, porque a gente tem essa amizade. E falar que eu, como deputado estadual, tenho feito um papel também para o agronegócio, né? Eu fiz um projeto de lei que visa os invasores de terra, porque os invasores de terra eles ficam atrás de uma sigla, né? Então, eles acabam não aparecendo o CPF, né? Eles ficam atrás lá do MST, por exemplo, que é uma das siglas. Então, eles invadem a terra e se protegem atrás disso. Então, esse projeto visa que essas pessoas que invadem terra, elas vão ter sanções dentro do Estado de São Paulo, né? Que é não participar em concurso público, não receber benefícios do Estado, não poder participar de licitações. Então, uma série de sanções para esses invasores que acabam aí. A gente precisa fazer de tudo para inibi-los, né? Mas aí uma pergunta que me surgiu, não pode um monte de coisa, mas pode ser presidente da República? Não pode participar de concurso público estadual, não pode participar da política, é uma série de sanções, não pode tomar posse de cargo público, né? Então, e também dentro desse projeto de lei existe um banco de dados, que hoje não tem um banco de dados de pessoas que invadem terra dentro do Estado de São Paulo. Então, isso também é importante a gente ter, porque hoje as pessoas invadem terra, ficam atrás, como eu falei, de uma sigla e acabam destruindo terras produtivas, né? A gente tem uma série porque eles são criminosos, né? O MST é algo criminoso que acaba tirando terras produtivas, e não só terras produtivas, mas como eles invadem também prédios cidade também, né? Dentro da cidade. E eles fazem dentro de prédio. Tem um prédio lá em Campinas que invadiram um prédio e colocaram uma pessoa lá embaixo, Eduardo. E essa pessoa, ela recebe um mensal de cada um que tem o seu quarto. Pode ter certeza, tem todo o esquema por trás. Aí o pagamento do aluguel trás, que vai para o movimento. Sim. Os companheiros ficam andando de carrão. Isso. Já vi matéria da imprensa falando disso aí também. Para eles sustentarem o prédio que está abandonado, né? Na realidade, esse prédio que está abandonado não está abandonado. Tem um dono desse prédio que, na realidade, comprou. Às vezes o prédio vai reformar. Quando ele ia começar a reformar, ele é invadido e acontece tudo isso. Então, esse é o nosso Brasil, que a gente precisa fazer sanções e tomar essas atitudes. E a gente tem que entender, quando eu estava lá na 7ª série, Escola Paulo de Lima Correia, a gente falava de pode espirrar, não tem problema, fica à vontade. A gente, diz que não pode fazer, segurar espirro, então não é bom, pode espirrar, fica à vontade, não tem problema nenhum. Quando estava lá no Paulo de Lima Correia, em 1997, começou-se a falar sobre globalização. A gente tinha que fazer cartazes sobre a globalização e aí eu não entendia muito aquilo, mas hoje a gente consegue entender que a globalização é uma realidade e a velocidade que as coisas caminham é muito grande. Hoje, nós temos aqui no Brasil uma situação que eu tenho 40 anos de idade, nunca tinha visto um quadro como esse, que você tem medo de falar as coisas, que você tem medo de publicar alguma coisa e você ser sancionado negativamente e tal. E, por um outro lado, a gente tem algumas personalidades que acabam extrapolando as fronteiras e fazendo um trabalho fora do Brasil. O Eduardo Bolsonaro, recentemente, há coisa de 10 dias, talvez menos que isso, esteve presente nos Estados Unidos, conversando, inclusive, com o Donald Trump. Então, quer dizer, o cara está aqui em Catanduva agora falando com a gente, mas até pouco tempo ele estava lá com o Donald Trump. Aí me surgiu a seguinte indagação. Eduardo Bolsonaro, um deputado brasileiro, o que ele enxerga de missão neste momento? E você citou numa das suas lives, dizendo que estamos rodando o mundo levando essa informação. E na ocasião que seu pai fez o seu discurso lá no dia 25 de fevereiro, ele disse que essa fotografia vai rodar o mundo, que ele estava querendo dizer esse retrato atual do Brasil, 25 de janeiro, né? Esse retrato atual do Brasil, né? Essa fotografia vai rodar o mundo.
essa tem sido a sua missão, Eduardo? Levar para o mundo o que realmente está acontecendo aqui, porque aqui dentro do Brasil a gente não pode falar de todas as coisas. Você deu entrevista para um americano, eu não me lembro agora o nome dele. Esse é do Tucker Carlson. Isso, exatamente. Ele ficou perplexo com as suas... a sua missão é mesmo ir para fora, para falar lá fora o que você não pode falar aqui dentro? Com certeza, né? Nós que somos legisladores, além de termos, obviamente, o nosso papel de confeccionar as leis do Brasil, nós também somos pessoas de destaque da sociedade, né? E isso daí nos dá um certo aval, uma entrada mais facilitada lá no exterior. O americano ele é muito focado nas políticas internas, né? Inclusive, só 30% dos americanos, por exemplo, têm passaporte. Eles só viajam muito dentro dos Estados Unidos. Aquilo ali é o país deles, é o mundo em que eles vivem. E é muito difícil você ter essa penetração vindo de um país latino-americano. No entanto, né, a gente conseguiu ter uma proximidade, não só com o Trump, mas com a família, alguns assessores deles, e isso daí nos permite, né, ter esse tipo de conversa. E os Estados Unidos, eles têm, por certa tradição, por serem a principal potência econômica, eu costumo dizer, a principal potência militar do mundo, né, o presidente americano ele consegue abrir 2 frentes de guerra em qualquer lugar do planeta Terra em 24 horas. Isso é um poderio incrível, né? E isso daí nos permitiu, recentemente, essa entrada facilitada, graças ao meu pai, que foi presidente. Agradeço a todos vocês que votaram em Jair Bolsonaro. E nós fomos lá para conversar com eles, né, expor o que está acontecendo no Brasil, porque nenhum jurista digno defende o que nós estamos passando hoje dentro dessa perseguição. Nós temos até que medir as nossas palavras. Na entrevista lá para o Tucker Carlson, que é a maior audiência do Ocidente, ou talvez até do mundo, ele ficou perplexo quando eu falei isso, né? Ele fez uma pergunta sobre o processo eleitoral brasileiro, sobre a Suprema Corte, e eu falei para ele, olha, eu tenho que medir as minhas palavras aqui, porque senão eu posso retornar para o Brasil e ter problemas. Aí ele, calma aí, você pode ter problemas de acordo com o que você vai falar, e você é um parlamentar? Eu falei para ele, sim, né? Citei o caso do Daniel Silveira, preso há 9 anos, por conta de um vídeo que ele fez, recebeu perdão presidencial, que foi cancelado pela Suprema Corte, pela primeira vez na história desse país, e realmente eles só não falam na nossa cara, mas o que passa na cabeça deles é que realmente o Brasil é uma republiqueta de bananas, né? Porque tem uma Constituição, ela não é respeitada, e o Judiciário faz o que ele bem entender. O Judiciário não, né? A Suprema Corte faz o que bem entender, porque é aquela máxima, né, que Rui Barbosa dizia, né, a nossa águia, o famoso águia de Haia, né, dos tribunais lá da Holanda, ele falava que a pior ditadura é a do judiciário, porque dela não há a quem recorrer. E ele está certo. Não há quem recorrer, tanto que a gente está tendo que explorar isso daí fora do Brasil. Lembrando que o parlamento americano também são pessoas que são líderes, né, do mundo livre, eles têm a possibilidade de aprovar resoluções contra o Brasil. Isso pode embasar medidas concretas. Tá? O presidente ele pode se utilizar de resoluções aprovadas no Congresso para, né, cobrar autoridades nacionais, né, buscar a preservação das liberdades, porque não é assim, se for fazer o que quiser, pronto e acabou, o Brasil vai ter o mesmo status da Venezuela. A Venezuela, por exemplo, tem 50 bilhões de dólares congelados dentro dos Estados Unidos. Dinheiro do narcotráfico, dinheiro da quadrilha do Nicolás Maduro. Então, se o Brasil continuar indo adiante com esse tipo de política inconstitucional contra as liberdades e etc., talvez possa vir uma reação do exterior. E aí a gente já puxa para Catanduva, porque nós estamos com os deputados aqui e se o Brasil já é grande, né? Estado de São Paulo, 645 municípios. Brasil, imenso, né? Mais de 5 mil municípios. O mundo, então, nem se fala, muito grande, mas Catanduva tem os seus problemas. E um dos problemas que a gente tem hoje é um catanduvense que está, inclusive você citou na sua fala ontem na Câmara, a respeito dessa pessoa que está com tornozeleira por conta de ter estado próximo ali das manifestações do dia 8 de janeiro. Então, a gente às vezes acha que a coisa está muito distante da gente, mas está no quintal da nossa casa, né? E várias pessoas, Cristiano, por vezes cruzam por mim e falam, poxa, quase que eu peguei um ônibus e fui para lá. Ou então, quase que eu fui para o quartel-general. Porque, olha só, a gente não está falando de pessoas que necessariamente depredaram, tá? É claro que isso tem que ser repudiado, porque nós não somos igual à esquerda, né, Mansur? Que a nossa moral balança de acordo com o cliente. Não. Nós temos que deixar que, olha, não aprovamos. Eu não gostaria que uma pessoa entrasse no meu gabinete,
né, e arrancasse a porta, quebrasse a mesa, certamente seria digno de repúdio. Eu gostaria de ver a responsabilização desses criminosos. Agora, você condenar uma pessoa dessa a 17 anos de cadeia, sendo que Brasília já protagonizou eventos semelhantes ou até piores, onde pessoas literalmente saíram feridas. A gente teve um policial legislativo federal que tomou uma flechada na perna. A gente teve evento do MST que foram mais de 30 policiais militares que foram parar no hospital feridos. Gente com pedrada na cabeça, mulheres, né, policiais militares. E a gente não viu aquela maravilhosa parte da imprensa, né, Cristiano, falando em ataque à democracia, nem nada do tipo. Ou essas pessoas sendo condenadas a 15, 16, 17 anos de cadeia, como se terroristas fossem. Igual está acontecendo agora. Né? Tiveram 2 casos emblemáticos, né? Uma senhora de 55 anos e outra de 70 anos, condenadas a mais de 15 anos de cadeia, como terroristas. Pessoas que não têm capacidade física para fazer um mal a outra pessoa. Uma senhora de 70 anos vem para me bater, para me esfaquear, ou qualquer coisa do tipo, falou, meu Deus do céu, né? É claro que eu vou levar a melhor. Então, essas pessoas, não é possível que a gente aceite que sejam tratadas como terroristas. E nós estamos fazendo uma campanha, sim, para começar a trabalhar a ideia de anistia. A esquerda é engraçada, né, Mansur, né, Rebelato? Eles, nos anos 70, eles mataram o major alemão no Rio de Janeiro, sequestraram aeronaves e levaram para Cuba, sequestraram o embaixador americano, cônsul japonês, mataram um policial civil de São Paulo, a Esther. Esse grupo aí, Marighella, Lamarck, etc., hoje em dia tem até filme para enaltecê-los. E a esquerda trabalhou por uma anistia deles. Né? A anistia também aos sequestradores do empresário Abílio Diniz. E quando a gente vai falar que quer anistiar essas pessoas que sim foram longe demais em um protesto, a esquerda trata isso como um crime muito mais grave do que sequestrar, assassinar e matar. Então, estamos iniciando esse trabalho e creio que dentro do Congresso Nacional, se a gente não tiver sucesso nessa legislatura, a gente tem que trabalhar para que na próxima a gente eleja pessoas comprometidas com essas pautas. Essa semana você foi escrachado, né? Teve uma manifestação. Tá? Estou falando o termo escrachado porque eu vi na manchete lá. Deputados bolsonaristas são escrachados. O pessoal colocou a sua foto em cartazes eu fiquei muito lá. feliz, né? Quando esse pessoal fala que a gente está no caminho errado, é porque a gente, na verdade, está no caminho certo. Sim. Só que eles foram tão burros que eles foram fazer esse protesto no local que é o meu ex-escritório. Eu não estou mais nesse escritório lá. Eu não tinha nem a possibilidade de passar ali na frente, Mansur, Rebelato, porque eu não estou mais nesse escritório. Eu mudei de endereço. Mas, enfim, né, é o pessoal da esquerda que acorda tarde, normalmente gosta de fumar uns negocinhos aí, né, do capiroto, e aí fazer uma busca na internet, né, no portal de transparência da Câmara, para ver onde é que é o meu endereço, custa muito para eles. Mas, enfim, eles fizeram aí uma... Cristiano, vale ressaltar que toda essa fala do Eduardo, cadê as imagens? Né? As imagens são públicas e elas sumiram. E as poucas imagens que temos, já deu para fazer uma comparação de que pessoas que estavam quebrando quadros, fazendo baderna lá dentro, eram do MST. Tinha muita gente infiltrada da esquerda na manifestação, que era manifestação de uma direita conservadora, que acabou indo para aquilo tudo. Então, por isso que nós queremos as imagens, para realmente identificar aquela pessoa ali baderneira, quem começou a baderna, para a gente identificar A se gente era... quer responsabilização, eles Sim. querem cobrir, isso nos dá certeza de que haviam infiltrados. Né, o Flávio Dino não fornecer as câmeras, mesmo a CPMI tendo aprovado, né, a requisição das câmeras. O Alexandre de Moraes deu parecer positivo para que o Flávio Dino, então ministro da Justiça, enviasse as imagens das câmeras do MJ para nós. Sabe por que ele não enviou? Porque ia comprovar a hora que ele entrou no Ministério da Justiça. Ele assistiu tudo de camarote e não tomou medida energética nenhuma, né, para impedir que aquilo ali acontecesse. Porque para eles era desejável aquele quebra-quebra. Tanto que a segurança lá no local estava totalmente desguarnecida. Nenhum prédio no Brasil é mais seguro do que a Presidência da República, do que o STF, do que o Congresso Nacional. Por que aquilo dali estava com tão pouca segurança exatamente naquele dia? Nem o presídio de Mossoró é mais seguro. Agora, imagem tem de... imagem só da Embaixada da Hungria. Imagem do 8 de janeiro, aeroporto de Roma, né, com aquela confusão lá do Alexandre de Moraes, essas imagens nunca aparecem. Sim. E aí eles tentam colocar a narrativa deles, a revelia das imagens. É impressionante. Mas isso enfim, é um problema muito sério. 7h49, estamos ao vivo na Jovem Pan, pelos 91,5 no rádio, pelo YouTube e também pelo Facebook da Jovem Pan Catanduva, recebendo aqui Ricardo Rebelato,
Eduardo Bolsonaro, deputado federal, Paulo Mansur, deputado estadual, um time grande por aqui. Gil Diniz tá para... entregando carta, daqui a pouco ele chega aí. Daqui a pouco ele chega por aqui. Mas a gente precisa falar sobre a nossa região de Catanduva. Então, eu vou começar pelo Paulo Mansur. Você é um deputado que vem lá da Baixada Santista, está expandindo a sua área de atuação. Eu acredito que isso seja muito positivo, porque o estado é muito grande, tem 645 municípios e realmente não dá para você ficar baseado em apenas uma região, porque tem muita coisa para fazer e você vai percebendo que, inclusive, você pessoalmente tem vocação para isso. Você entre várias outras coisas, apresentador de programa de TV e tem uma representatividade grande, não só na Baixada Santista, mas em 300 municípios que passa o seu programa. Aqui na nossa região de Catanduva, você acredita que você consegue fazer mais pelo agro? Aqui a gente tem um problema que é o seguinte: nós temos muitas lavouras de cana-de-açúcar por conta das unidades de moagem. Inclusive, tem uma unidade que ficou parada quando aquele rapaz que fez o comentário no post do Eduardo Bolsonaro que a cana não coloca alimento na mesa de ninguém, ele está muito equivocado. Ele podia perguntar isso em Palmares Paulista, por exemplo, que é uma cidade que tem aqui do lado, e que uma das unidades de moagem, a usina Catanduva, parou de moer, e Palmares Paulista teve um problema muito sério, porque faltou emprego. Quando falta emprego, as pessoas não têm renda, deixam de pagar o mercadinho, deixam de consumir, começam a ir embora, porque muitas dessas pessoas são pessoas que vêm de outra região, principalmente do Nordeste, para trabalhar na lavoura da cana-de-açúcar. Então, a gente vai percebendo que a cana-de-açúcar ela coloca alimentos, sim, de forma direta e também indireta na mesa de muita gente. Mas aí o pequeno proprietário, nós temos muitas propriedades pequenas. Então, são sítios de 5, 6, 10 alqueires que o cara arrenda para um fornecedor de cana, para um produtor, ou ele vai cultivando lá para fazer, enfim, o seu trabalho. E aí ele arruma um entreveiro com um vizinho. Ele briga por causa da cerca. O cara vai e coloca fogo na cana dele. Acontece qualquer coisa, joga uma bituca, joga fogo na cana dele. Não tem como fazer alguma coisa, já que você fez aquele projeto que é interessantíssimo, sobre quem invade, tem algumas sanções, porque aqui hoje, se pega fogo no canavial do Rebelato, além dele ter problema com a produtividade da cana dele, que 48 horas depois de queimada, a cana já começa a azedar, que o pessoal fala que o seu açúcar começa a se perder. E aí chega lá, tem mais fibra do que açúcar, vai dar prejuízo. Além dele perder o seu produto, ele ainda tem que dar uma satisfação para as autoridades ambientais, porque pegou fogo numa área dele. Se pegou fogo numa área de preservação permanente, ele vai ser sancionado negativamente, ele vai ter multa, ele vai ter problema. Então, ele é vítima duas vezes. Ele é vítima do sistema. Exatamente. O que dá para fazer? Tem como fazer alguma coisa? É muito quem administra o Estado, né? Por exemplo, aqui o governador Tarcísio. Tentaram fazer paradas, tentaram fazer invasões e o governador deu uma resposta à altura dos invasores de terra. Eu acho que a gente faz a lei, mas precisa ter também a pessoa que esteja administrando. Por isso que o Ricardo Rebelato, ele é um empresário da cidade, pré-candidato a prefeito, e que eu acho que aí sim eu vou poder ajudar mais a cidade. Caso ele venha mesmo para a política, venha ganhar na cidade, porque ele vai abrir a nossa cabeça realmente no que a gente pode ajudar o município. Isso daí também pode ser feito, por exemplo, quando você tem a parceria com a prefeitura, Cristiano, isso é muito bom, por quê? Porque isso nos dá o desconforto de colocar emendas ao orçamento, 500 mil, 1 milhão, não sei, e o prefeito tomar ali a decisão de fazer algum projeto interessante na área da defesa civil ou de combate a incêndios, uma estrutura municipal, para colocar esse dinheiro lá, para aquisição de viaturas, talvez até para custeio, no caso aí de insumos para combater o incêndio. Então, existe uma possibilidade na parte legislativa, mas também na parte executória. E quando o governador quer, né? A gente está vendo ele combatendo o crime organizado. Tarcísio é parceiro nisso daí, né? Com certeza. Então, quando o governador quer, ele faz. Isso é importante, né, Rebelato? Sim, principalmente que a nossa região, que nem você falou da usina Catanduva, que estava fechada, vai trazer 1.000 novos empregos para a usina novamente. Como você falou da cidade, eu vi supermercado fechando, que a população não estava gastando mais no supermercado. A cidade
realmente entrou num caos naquele momento. Eu também vi uma reportagem que a nossa cidade contribui diretamente com 10 mil empregos. Você imagina uma condição indiretamente, não sei nem calcular isso. Eu só lembro que teve um comerciante da cidade que falou assim, Rebelato, quando começa a safra? Porque ele trabalha no ramo de roupas, porque eu preciso vender e o momento não está adequado. Falei, mas incide em você diretamente? Ele falou, incide. A população só começa a comprar, depois começa a safra. Então, nossa cidade é uma cidade do agro. E a gente precisa dessa ajuda dos deputados, tá? Principalmente para esses incêndios, que o momento que você tem esse incêndio na propriedade, a gente tem brigadas de incêndio, tem todo um conjunto, junto com a associação, junto com as usinas, para estar combatendo esse fogo. Só que a gente combate, coloca a nossa vida em risco. Muitas vezes eu fui até esse incêndio, coloca a vida em risco e depois ser autuado para tentar, numa justiça, depois comprovar que não foi você. Então, isso eu vejo que os deputados aqui hoje, todos aqui do Estado de São Paulo também, que tem de ter uma contribuição, uma mão sólida para a gente também, para que a gente consiga trabalhar e levar o produto para o consumo. Ô, Rebelato, porque o agricultor, às vezes, ele é meio injustiçado, né? Porque ele planta, ele não sabe se vai colher, porque pode dar uma seca, ou pode chover muito, pode atrapalhar também, porque tudo em excesso atrapalha, então já tem a questão climática. Se ele usa o defensivo agrícola, que hoje em dia tem muitas tecnologias que não agridem o meio ambiente, enfim, o controle que se tem numa propriedade rural, a fiscalização é grande, você tem que dar satisfação de tudo que você vai fazer. Se pega fogo numa lavoura sua, você acaba tendo problemas. Você tem que investir para plantar sem saber se vai colher, e além de você investir na tecnologia para colher, você tem que ter ainda um aparato grande para prevenir possíveis incêndios criminosos. É claro que pode acontecer um incêndio naturalmente, né? Tem vários fatores que podem influenciar. Sim. Mas acaba sendo injustiçado o homem do agro, né? Com certeza. E principalmente, Cristiano, porque os incêndios, você falou, pode ser uma pessoa que coloca um incêndio criminoso, aí você consegue até pegar ele, tá? E na primeira audiência de custódia também ele já é liberado. Então tem que ter uma coisa mais rígida para punir realmente. Porque quando ele põe o fogo, ele pode estar queimando os animais, as áreas de APP, ele pode estar colocando em risco uma vida numa pessoa. Como eu já tive participando de incêndios, e o bombeiro bateu um com o outro e morreu as pessoas. Isso é complicado, não é só o fato de ele jogar uma bituca. Ele tem que pensar no cidadão e que vai estar ali combatendo, o bombeiro, o agente, todas as pessoas que vão estar ali. E uma casa que está próxima, que nem teve esses tempos atrás, acho que foi ano passado, Catiguá, quase queimou as casas chegando na cidade. Cristiano, só deixa eu dar uma palavra que eu vou ter que chamar o Gil Diniz, que meu tempo está chegando aqui. Que é o deputado que a gente está revezando, eu vou revezar. Deputado estadual reveza. E eu só queria falar que você me fez algumas perguntas, falou, eu fui votado em 620 cidades, graças ao Eduardo Bolsonaro também, que pôs a mão em mim e pediram para as pessoas votarem em mim. Eu sou empresário, meu pai me pôs para trabalhar com 14 anos de idade. 14 anos de idade, a gente tem emissora de rádio lá em Santos. Se fosse hoje era tortura, hein? Eu era office boy lá da rádio, me pôs como office boy, então comecei cedo. Eu tenho certeza que o Ricardo Rebelato também começou cedo. Então, nós que somos empresários, a gente começa cedo a trabalhar. Já o caso do Eduardo, o pai dele já era do Exército, então a porrada era diferente. Ele botava eu para entregar a carta lá para ele. Mas somos trabalhadores, né? Então, eu acho que esse é o ponto. Queremos um Estado melhor. Então, vamos trabalhar para Catanduva. A gente tem amizade, que é a nossa extensão aqui, que é o Ricardo Rebelato, então tudo que ele trouxer para a gente vai tentar matar no peito para ajudar. Tá bom? Um abraço aí a todos vocês. Muito bem, nós agradecemos a sua presença. Eu vou pedir agora para a Bianca, que está no estúdio, soltar um break comercial rapidinho, enquanto a gente troca aqui, mas nós vamos continuar no YouTube. Um break e a gente volta rapidinho aqui na Jovem Pan. E a gente continua aqui no YouTube. Vamos trocar, então. Muito obrigado pela sua presença. Paulo Mansur. Obrigado. Procura lá nas redes sociais. Tem o programa dele. É A Voz do Povo, Paulo? A Voz da População. É o programa do Paulo Mansur. E vou pedir para a Tina também... mais um café, tamo junto. Exatamente. Reabastecer aqui de água mineral Ibirá e também de café. O café é o café da Tina,
que é tradicional café mineiro. Tem aquela sonoplastia aqui no programa, água mineral Ibirá, e o cara... bota lá o som. É uma ótima ideia. Um cafezinho pro Eduardo, mais água mineral Ibirá por aqui. Deve ter um slogan da água mineral Ibirá, que essa água é especial, não é isso? Essa aqui é única. Ela até tem um gostinho mais saboroso. Ela tem gosto de saúde. Mas eu gostei que você estava falando aí que tem só 2 locais no mundo que produzem uma água com esse pH. Se não me engano, é na tipo, França e aqui em Ibirá. E aqui em Ibirá, ela sai do aquífero Guarani, tem toda tem abundância em água. Inclusive, o José Ernesto Tavares, que é do município de Ibirá, está por aqui, veio fazer uma visita para a gente, é grande amigo aqui da Jovem Pan, e veio fazer uma visita para prestigiar os deputados. Ernesto de Ibirá está aqui presente com a gente no estúdio, e essa água aqui tem ido para o mundo todo. A gente tem notícias de pessoas bebendo água mineral Ibirá até fora do país, em alguns grandes centros recebem a nossa água mineral Ibirá. Ibirá. Água tipo exportação. Ela é uma água tipo exportação, exatamente. Já bebeu, Gil, água mineral Ibirá? Já bebi. O pH dela é altíssimo, né? Quase próximo a 11. Isso. É uma água muito boa na sua Alcalina, qualidade. gosto de saúde. A Tina está trazendo mais aí para gente. E a gente continua aqui batendo um papo. Nós vamos voltar para o rádio dentro de alguns instantes. E aí nós vamos apresentar oficialmente o Gil Diniz, porque nós estamos recebendo aqui no estúdio da Jovem Pan Catanduva. Ontem, Catanduva recebeu uma comitiva de deputados. São vários nomes de expressão. Tiveram Paulo Bilinski, deputado federal. E vocês vão me ajudando aí para eu não esquecer. Valéria Bolsonaro, que é sua tia ou sua prima, hein? Até hoje tá essa discussão doutrinária aí. Ela é casada com o primo do meu pai. Nós recebemos por aqui a Sonaira Fernandes, que é uma simpatia de pessoa, está entregando hoje o cargo de secretária para políticas para as mulheres do governo do estado, entrega o cargo que vai ser assumido pela Valéria Bolsonaro. A Sonaira Fernandes, ela é a pré-candidata a vice-prefeita de São Paulo, ao lado do Nunes, descrita na internet como a preferida de Bolsonaro, e o Bolsonaro tem alguns preferidos, né? O Gil Diniz é um desses preferidos do Bolsonaro, tá lá, né? O homem forte de Bolsonaro. O Bolsonaro conheceu o Gil Diniz quando ele era magrinho. Uns 10 quilos a menos. E agora até sem barba, né, Gil? Estamos de volta aqui no rádio pelos 91,5, já estávamos aqui pelo YouTube, continuamos com o nosso bate-papo com o Eduardo Bolsonaro, Ricardo Rebelato, e agora recebendo por aqui Gil Diniz. Nós estávamos falando que o Gil Diniz é um dos preferidos do presidente Bolsonaro, começou muito cedo, se conheceram quando você era carteiro, né? Tem uma história aí por trás, né, Gil? Seja bem-vindo. Obrigado, Cristiano, cumprimentar aqui meu amigo Eduardo, Ricardo Rebelato, obrigado pelo convite. Foi em 2014, setembro de 2014, o Eduardo panfletando nas ruas de São Paulo, num cruzamento ali na região oeste, ele trabalhando ali, pedindo voto ali, pedindo a confiança do povo de São Paulo. Ele e o irmão dele, Carlos Bolsonaro, nós nos encontramos ali num semáforo, por acaso, não tinha ideia que iria encontrá-lo ali, e dali começou uma amizade. Chega mais juntinho de mim aqui, Gil. E o resto é história, né? O Eduardo foi eleito em 2014, assumindo em 2015, me convidou a trabalhar com ele, trabalhou intensamente ali no primeiro mandato, foi reeleito, Rebelato, em 2018, com a maior votação que um deputado já teve na história do país, o pai dele eleito presidente da República, e me elegeram um carteiro de periferia, morador de favela, deputado estadual aqui por São Paulo. E eu acho interessante essa relação que existe entre a família Bolsonaro e a criação de novas lideranças. Eu já vinha lá no simpósio em 2022, acompanhando a história do Campetti, que estava Danilo Campetti, que é aqui da região, inclusive, a sua história. Você foi conhecer, era jovem, eles meio que te formaram, né? E a história da Sonaira é muito parecida. A Sonaira foi, lá em 2013, estagiária do Eduardo Bolsonaro na Polícia Federal, optou pelo estágio com o Eduardo Bolsonaro, mesmo tendo uma outra oportunidade em que ela receberia mais naquele momento, e de lá para cá ela veio se tornando uma liderança. Hoje é a preferida do presidente Bolsonaro para a disputa da vice-prefeitura de São Paulo ao lado do Nunes. E aí isso me traz uma que eu já tinha percebido antigamente, porque isso aconteceu com Tarcísio e com várias outras lideranças. Eu acredito que a renovação na política tem
formas de acontecer, e uma das formas de acontecer é você renovar de fato os agentes. Você não vai renovar o Exército se você não trocar os soldados, né? E a família Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, tem essa característica de criar lideranças e fazer com que essas pessoas passem a fazer a diferença. Então, não é apenas eleitoralmente. E aí, em 2022, eu te fiz a seguinte pergunta. Nós temos um vídeo, inclusive, não consigo mostrar agora, mas esse vídeo está muito fresco na minha cabeça, que a família Bolsonaro vai formando lideranças, fazendo com que pessoas despontem e se tornem pessoas de destaque para fazerem a diferença na vida das pessoas. Ricardo Rebelato, naquela época, fazia 2 anos que tinha concorrido à prefeitura de Catanduva, não venceu as eleições e continuou do lado de vocês ali, sendo um soldado aqui na nossa região. E lá em 2022 eu perguntei, em 2018... o presidente Jair Bolsonaro não apoiou ninguém para prefeito, não teve apoio. 2020. 2020. Eu errei de novo, é a mesma coisa. É porque eu falei 2018 naquela pergunta original. Em 2020 não apoiou ninguém. Não existiu um vídeo que a gente tenha visto do Bolsonaro apoiando algum candidato a prefeito. E aí eu perguntei o seguinte, em 2024, daqui 2 anos, o Ricardo Rebelato seria um candidato a receber um apoio da família Bolsonaro? Só que aí tem um fato novo. O presidente Bolsonaro é do PL. O prefeito de Catanduva é do PL. É o partido de vocês, né? Sim. O Ricardo Rebelato é de um outro partido, do PSD. E como é que fica essa situação? Muda alguma coisa? Ricardo Rebelato deixa de ser o apoiado por vocês para que esse apoio esteja no partido? Como é que funciona isso? Eu queria entender, porque deu um nó na minha cabeça. Ontem, por exemplo, o prefeito Padre Osvaldo, ele é presidente do PL de Catanduva, ele não esteve presente na ocasião em que o presidente Jair Bolsonaro e o deputado federal Eduardo Bolsonaro receberam uma honraria, o título de cidadãos catanduvenses. Ele é prefeito, presidente do partido, está recebendo aqui virtualmente um ex-presidente e pessoalmente um dos maiores expoentes políticos do seu partido. Aí eu acho que rola essa dúvida. E aí Catanduva, a verdadeira direita está com um, a verdadeira direita está com outro. Como é que está isso aí? Olha, primeiro, o não comparecimento do prefeito, em que pese ele ter deixado uma mensagem muito educada, já demonstra um pouquinho, né, dessa situação. Né? Eu, aqui com o Ricardo Rebelato, a gente tem uma situação muito especial, que é o quê? Que é uma pessoa que é um amigo meu, que a gente já caminha há anos juntos, e é muito raro que eu tenha uma pessoa assim tão próxima de amizade que vá tentar uma prefeitura. Eu conto nos dedos de uma mão, ou talvez até menos, né? Quantas pessoas têm uma situação semelhante à do Ricardo Rebelato e que vão contar com o meu apoio aqui dentro do estado de São Paulo. Só que, dentro da composição partidária, o prefeito atual de Catanduva, o Padre, ele veio para o partido não pelas minhas mãos, mas principalmente, se eu não estiver errado, através de uma articulação do Vignoli, que inclusive trabalhou junto com o ex-governador, né, João Dória, do qual era opositor a Jair Bolsonaro por questões de vaidade, de interesse pessoal, e não por questões, né, olhando para o interesse público. Então, isso posto, eu fico muito confortável para continuar caminhando junto ao Rebelato. Né? A nossa amizade, a nossa relação, era uma relação simplesmente partidária, onde, a depender do partido do qual ele esteja, eu vou me posicionar assim ou assado. E o nosso público, Cristiano, ele percebe isso. Né? Para aqueles que acham que vão pular para dentro do PL para ter os votos de Bolsonaro, eu alerto. Os nossos eleitores, a nossa militância, ela não vai dar sorriso para qualquer pessoa que esteja dentro do PL. Então, o que eu falo normalmente para as pessoas? Olha, estar dentro do PL é um excelente sinal. Perfeito. Eu quero que quanto mais pessoas que defendam Deus, Pátria, Família e Liberdade possam estar dentro do PL, para que venham. Mas fica difícil a pessoa na pandemia criticar o Bolsonaro. Em alguns outros casos, agora eu não estou falando especificamente de Catanduva, tá? Pessoas que falaram que o Bolsonaro era genocida e etc., pularam para dentro do PL. Falaram, gente, o nosso eleitor não vai votar nessa pessoa. E aí o que resta a ele? Resta, né, todos o outro espectro de partidos que não aqueles da esquerda, de PT, PCdoB, PSOL e etc. Então o votante, né, o bolsonarista, vamos assim dizer, ele vai olhar a rede social daquela pessoa, daquele candidato, para prefeito, para vereador, vai ver ali, Gil, olha, tem algum post a favor de Bolsonaro? Tem ali, quando é que foi feito isso?
Essa pessoa realmente, ativamente, ela se dispõe a comprar brigas para estar junto com as ideias de Deus, Pátria, Família e Liberdade? Se for positiva a resposta, muito provavelmente esse eleitor bolsonarista vai votar naquela pessoa, que pode estar nos mais variados partidos. Mais uma vez, Cristiano, quero muito que estejam dentro do PL, mas nem sempre isso daí ocorre. E por vezes existe, né, dentro da composição partidária, esse tipo de embate. É normal. Não acho que você que a esquerda também não tenha, né, esse tipo de embate. É que a direita trata muito das coisas publicamente. Eu acho até errado, mas, né, por vezes isso daí acontece, as faíscas acabam aparecendo no Twitter, nas redes sociais, mas, mais uma vez, o nosso eleitor é um eleitor muito consciente. E as pessoas que são Bolsonaro, elas fazem aquela propaganda de graça. Elas vão para a rua de graça. Elas não vão para a rua porque paga-se um cachorro-quente, né, ou fazem promessas futuras inalcançáveis. E essas pessoas, elas buscam informação na fonte. Então, é o recado que eu tenho a dar aqui. Eu vou continuar caminhando aqui com o meu amigo, com o Ricardo Rebelato, que é realmente não só os meus olhos, mas os meus braços aqui em Catanduva também. E aí eu vou emendar numa outra pergunta, porque existem 2 vídeos, 2 declarações do seu pai, presidente Jair Bolsonaro, e aí me falaram ontem assim, quando o Jair Bolsonaro não está, a presença mais próxima do ex-presidente é o Eduardo Bolsonaro ou os seus filhos que... E depois o Gil fazem parte Diniz. Paulo Mansur. E agora só não. Existem 2 vídeos. Um vídeo em que o ex-presidente Jair Bolsonaro fala que a pessoa vestiu vermelho a vida toda e depois vem, coloca a bandeira nas costas e acha que a gente vai apoiar. Esse é um dos vídeos. E o outro Nem vídeo... vi, mas converge com o que eu estou falando aqui. Exatamente. E o outro vídeo, que é mais recente até, são os 2 da mesma época, em uma entrevista à revista Oeste, o Jair Bolsonaro comentou que ele não apoiaria candidatos do PSD, que é o partido do Kassab. E, porventura, esse é o partido do Ricardo Rebelato. Aí circulou esse vídeo em Catanduva, dizendo o Bolsonaro não vai apoiar um candidato que seja do PSD, que é o partido do Kassab. Como que fica essa situação? Como que você vê essa situação aí? Mais uma vez, Cristiano, a situação mais desejável é que essas pessoas estivessem dentro do PL. Porém, né, uma manobra feita pelo Vignoli junto ao prefeito Padre colocou o Padre dentro do partido. Tudo bem, esse assunto eu trato internamente. Agora, eu não posso, mais uma vez, deixar de lado o Rebelato por uma questão partidária. Eu não estaria com o Rebelato, né, poderia até manter amizade com ele, talvez, acho difícil. Né? Se ele estivesse no PT, PCdoB, PSOL, etc., porque são pessoas que falam justamente o contrário das nossas bandeiras de Deus, Pátria, Família e Liberdade. Uma vez, né, que, obviamente, pela nossa proximidade, ele não está em um desses partidos de esquerda, isso me deixa mais confortável para seguir politicamente caminhando com ele. Eu sei das palavras do presidente, né, mas, mais uma vez, eu prefiro muito mais Catanduva na mão de boas pessoas, como é o caso aqui do Rebelato, do que pessoas que apoiem Bolsonaro por uma questão de conveniência, né? Sei que o Rebelato agora está no PSD, que é o partido do Kassab, sei das críticas do presidente com relação ao PSD. Não é a situação ideal, mas isso não vai ser um impeditivo para que eu, né, siga caminhando aqui com o Ricardo Rebelato na região. E aí eu vou te fazer uma outra pergunta, tem bastante coisa para perguntar. Ele está aqui, ó, o pessoal acha que ele vem na Jovem Pan que vai ser tranquilo, ele está aqui, ó. Tá sugando. Mas então, aí, manda ver, Cristiano, tá bom, eu gosto assim. Surgem essas dúvidas e a gente tem que esclarecer. Sim, claro. Aqui em Catanduva, nós temos um cenário muito particular em relação a outras cidades aí da região e do Brasil. Eu tenho certeza que esse quadro talvez se repita em outros lugares, mas é importante a gente falar disso. E aí, em algumas postagens, eu observo que começou a ser difundido o seguinte termo: a verdadeira direita. A verdadeira direita está com o Ricardo Rebelato. Eu tenho entendido eu não gosto muito disso daí não, tá? Então, eu queria te perguntar a respeito disso. O que você acha? Porque não tem definição de direita, né? Não tem definição do... A melhor definição de direita é o contrário à esquerda, né? Porque não é um papelzinho, um checklist que você vai ticando lá, ele é a favor do armamento, ele é contra o aborto, ele é pela redução da maioridade penal. Vai chegar algum momento que a gente vai conversando, alguma coisa vai ser diferente, né? E é muito difícil você ter essa pureza toda, a verdadeira direita, que, na verdade, o que a gente quer é atender o interesse público, né? A gente tem que ser, na verdade, são os verdadeiros políticos,
que vão defender os interesses da população. Se a população quer ter o direito à legítima defesa, então a gente tem que dar a eles a oportunidade de um acesso às armas de fogo. Se eles são contra a invasão de terra, a gente tem que trabalhar para impedir as invasões de terra. E aí eu vou aproveitar aqui para puxar um gancho, Cristiano, que a gente estava falando aqui de liberdade de expressão, e eu gosto de acompanhar os comentários no YouTube. Me permita fugir um pouquinho da sua pergunta só, para responder aqui ao nosso amigo Daniel Nobalos Soubia. Daniel Nobalbo Soubia. Escreveu aqui, ó, Cristiano, lembrar o Eduardo Bolsonaro que temos um catanduvense também dentro do atual governo Lula, que deve ser muito cobrado para não ficar só fazendo fotinha. Ah, tá, eu estava achando inicialmente que era para mim o recado, bater fotinha, mas não, agora que eu me dei conta. E o outro aqui é o Anderson Gomes. Vamos ver se vai vir alguma coisa de bom para Catanduva. Falar até papagaio fala. Eu convido o Anderson a me seguir nas redes sociais, tá? Eu sou autor da emenda que na Lei de Diretrizes Orçamentárias impede o uso de dinheiro público para, por exemplo, invasões de terra, aborto ou cirurgia de mudança de sexo, né, para crianças e adolescentes. Destinei mais de 10 milhões de reais para São José do Rio Preto para a aquisição de um acelerador linear, um equipamento sensacional de combate ao câncer. Talvez não seja a realidade de alguém da família dele, mas esse aparelho vai conseguir reduzir de 30 sessões de radioterapia para algumas poucas, 3, 4 sessões, o que reduz o sofrimento, os efeitos colaterais para as pessoas que têm câncer. Tá? Também conseguimos aqui fazer destinações na ordem de R$1 milhão para as APAES da região de Catanduva, Mirassol. Ontem, inclusive, quando recebi o título de cidadão catanduvense, estavam representantes da APAE. Talvez não seja o caso da família dele ter alguém especial, mas convido ele a conhecer esse papel sensacional da APAE, um trabalho social fantástico, que ajuda várias pessoas, várias famílias que não têm condição de arcar com as despesas provenientes de uma situação dessa, de ter algum membro da família, um filho ou uma filha especial. Isso daí é uma pontinha do nosso trabalho para falar como é que lá em Brasília a gente faz as coisas afetando positivamente os moradores aqui de Catanduva. E só para esclarecer, o Daniel Nobalbo Subia é um jornalista aqui da cidade, amigo nosso, inclusive. Nós conhecemos. Catanduva aqui todo mundo acaba se conhecendo. Ele está mencionando o Julinho Ramos. Julinho Ramos é um jovem catanduvense, ele já foi vereador, foi candidato a prefeito e hoje ele ocupa um cargo na Secretaria de Agricultura do governo Lula. A cobrança do... É que eu achei que ele falou da fotinha, eu falei, o cara tá falando que eu só tô batendo fotinha. Aí eu já ia mandar para ele as minhas ações aqui. Tá falando Desculpa aí, Daniel, interpretei errado. Quando eu li de novo aqui a tua mensagem, veio a interpretação correta. Daniel é muito atuante, inclusive na ocasião do simpósio, ele teve lá, fez bastante perguntas, é um cara ele é muito atento, está sempre presente por aqui. O Julinho é de que partido? O Julinho, eu não sei em que partido que ele se encontra hoje, eu tenho essa dúvida sobre, mas o Julinho Ramos, ele é jovem, ele não tem mais que 35 anos, né? O Julinho foi um dos vereadores mais jovens aqui de Catanduva, mas faz parte do governo Lula, é do PSB, né? É isso, Zé Augusto? Confirma, por favor. PSD. PSD de dado? Exato. É PSD, é o partido... Não é? E lembrando que ele foi apoiador da Beth na outra eleição. Tem esse lance Mas aí. independentemente do partido, vamos ser sinceros, está dentro do governo Lula. Cobrar ele, o que ele trouxe de bom? Pode estar até no PL, vamos lá. Tem gente do PL que às vezes dá uma piscadinha ali pro governo Lula. Tem que cobrar o cara, chega pô, Guerreiro, beleza, e aí, o que tem de bom aí para Catanduva? O que trouxe de novidade? E a turma do PL é muito atenta, né? Vou puxar para o Gil Diniz aqui. O Gil Diniz tem algumas declarações. O governador Tarcísio está pendendo mais para a esquerda do que para a direita. Você tem sido muito incisivo nesse sentido, né? Cobrando um posicionamento mais à direita do governador. Mais internamente, né, do que publicamente. Às vezes há a pergunta, né, pública e nós respondemos. Por exemplo, o Vignoli hoje ele faz parte do Sebrae. Eu critico muito, no caso, essa abertura para o grupo político dele. Sempre foi do PSDB, Eduardo. Sempre trabalhou para sabotar o governo do presidente Jair Messias Bolsonaro ao lado de João Dória e hoje está no PL. Obviamente, não é uma questão interna partidária, mas nós somos críticos à atuação do Vignoli. Foi deputado na Assembleia Legislativa, né? Não conseguiu êxito em 2018, foi trabalhar com Dória, era o super secretário de João Dória, um secretário biônico ali,
Eu lembro que o prefeito de Cara, Mirandópolis, tinha muito poder do Everton, exatamente, Everton Sodário, na época da pandemia, Rebelato, ele tentou abrir a cidade, o comércio ali, manter a economia relativamente ali ativa, e o próprio Vignoli ligou para ele dizendo, olha, você tem que fechar, senão vai ter retaliação. Então, não é nada pessoal contra ele, isso aqui faz parte da política, e aqui em Catanduva nós temos algumas situações, Eduardo. Nós temos, de um lado, o grupo do Vignoli, PSDB hoje, que está dentro, essa ocasião, está dentro do PL, e temos o grupo da Bete Sayão, do PT. Quem é a novidade nesse cenário? O Rebelato. Terceira via. Quem caminha conosco há muito tempo? O Rebelato. Então, não é uma questão ali partidária. Eu tenho uma curiosidade, Eduardo. A Bete Sayão, deputada estadual conosco lá, não sei se vocês lembram, recente, uma denúncia contra o secretário Guilherme Derrite. Derrite está combatendo o crime organizado na Baixada Santista. Paulo Mansur estava aqui agora. Isso é uma notícia. Condep entra com uma representação contra Guilherme Derrite por conta da Operação Verão no litoral. Sabe quem é o presidente do Condep? Dimitri Salles, assessor da Bete Sayão. Sabe quem escolhe o ouvidor das polícias que passa o dia inteiro arrebentando os nossos policiais? O Condep. O presidente é assessor direto da Bete Sayão. Então, tem essas curiosidades, essas particularidades que passam por aqui, por Catanduva, no caso, a Bete Sayão é pré-candidata também aqui a prefeito. Então, de um lado, nós temos a extrema-esquerda, Bete Sayão. Nós temos a centro-esquerda, o grupo do Vignoli. E nós temos o Rebelato, conservador de direita, bolsonarista, que caminha conosco. Então, quando o Eduardo diz que aí já não é uma questão partidária, é uma questão de princípios mesmo. Nós estamos em Catanduva realmente dizendo, olha, o nosso pré-candidato, a pessoa que nós apoiamos é o Ricardo Rebelato. Aí, independente se ele está no Não PL posso ou não. abraçar o Vignoli como. e até, se você for pensar, né, para além da questão dos princípios, né, se quiser um segundo argumento ainda, acabar com o meu capital político. Meu eleitor não vai entender nada. Vai falar, poxa, Eduardo, para se votar num cara que os seus princípios são igual uma biruta de aeroporto, né, o vento vai para lá, vem para cá, o poder vai para lá, vem para cá, você muda de opinião, eu fico numa situação complicada. E na política, mais importante até do que você criticar, esse cara é ruim, não sei o que, tal, tem que tirar esse cara, tá. Mas tem que ter alguém ali, né, para preencher aquele espaço. É o que o Gil falou, né, o ótimo é inimigo do bom. Você tem a Bete Sayão da esquerda, você tem os sociais-democratas ali, o grupo do Vignoli, etc., que, poxa, pulou para dentro do PL, e você tem o Ricardo Rebelato, que está, sei lá, há 5 anos pelo menos que a gente está andando por aqui, um cara do agro, um cara cristão, um cara contra o aborto, Deus, pátria, família e liberdade. O nosso eleitor, eu não preciso nem fazer essa exposição aqui pública para ele já saber de que lado que nós estamos no meio dessa eleição. Aí eu vou fazer uma outra pergunta. Agora, às 8h22, estamos ao vivo com o deputado federal Eduardo Bolsonaro, deputado estadual Gil Diniz, Ricardo Rebelato está por aqui também. Nós estamos falando do Rebelato na presença dele. E aí eu vou fazer uma pergunta. Passa para ele, passa para ele. Não, mas eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês viajam, o Eduardo Bolsonaro, para o mundo todo. Gil Diniz também roda... Semana que vem estaremos no Parlamento Europeu, tá? Junto com vários deputados, também levando as verdades para o Parlamento Europeu do que está acontecendo no Brasil. Aí aqui em Catanduva, muitas conversas elas acabam surgindo nos cafés, né? Aqui tem o café da esquina, que é muito tradicional, mas se você for na padaria X ou na Y, se você for no Abadesco, se você for na Santa Gula, se você for em outro lugar, você vai encontrar as rodinhas de política. Aí o pessoal fala o seguinte, olha, Catanduva dá meio complicado, mas o Rebelato não emplaca. O Rebelato não emplaca. Vocês que têm experiência em outros... Vota na Bete Sayão, Vocês que têm experiência de outros cenários, o que vocês veem disso? Porque eu acompanho as pesquisas políticas, por exemplo, historicamente o Celso Russomano era para ter sido o prefeito eterno de São Paulo, era porque ele estava sempre em primeiro lugar. Era para o Bolsonaro não ter sido eleito em 2018. Eu quase tive um déjà vu agora aqui, Cristiano. O Bolsonaro em 2018, meu pai, acompanhava muito ele pelas andanças pelo Brasil, era a mesma coisa. Não vai decolar. Não vai passar de 10%. Não, perde para todo mundo no segundo turno. E aí chega no final, né, você acaba vencendo. Se isso ocorreu com o Bolsonaro no nível nacional, poxa, o Brasil são 210 milhões de habitantes.
por que não aqui dentro da realidade de Catanduva, onde você tem uma população, né, obviamente, é muito mais reduzida, né, na população local. Aqui com sola de sapato você consegue atingir a cidade inteira entregando o seu panfleto, né, fazendo o porta a porta, o boca a boca, que é tradicional da política local. Então eu confio de que essas pessoas têm aí uma grande chance de caírem do cavalo. E aí, decola ou não decola, Rebelato? Com certeza. É pesado, mas decola. Você já viu? Ó, você já viu, em todos os lugares a direita é criticada. A direita sempre está em última. E não é aquilo que demonstra na rua, que a população fala. Então, eu tenho quase certeza que o momento é muito adequado para mim. Então, eu meço as minhas palavras pela pré-campanha, mas eu vejo que é igual uma guerra, você só vence a hora que o seu inimigo está derrotado. Então, em Catanduva, eu tenho comigo que eu vou lutar até o último momento. Eu lembro aqui, desculpa te interromper, Cristiano, o caso do deputado Hélio Lopes, o Hélio Negão, né? Gente fina, até dizer chega, vota tudo com a gente também dentro do Congresso, faz um excelente trabalho. Ele não ganhou para vereador de Nilópolis em 2016. Ele não ganhou para vereador da pequena cidade de Nilópolis, né, da Baixada Fluminense, lá no Rio de Janeiro, mas em 2018 foi o deputado federal mais votado do Rio de Janeiro, em 2018, né, inclusive ganhando de várias figuras famosas. Então essa é a força da direita, né? E agora a gente está pela primeira vez caindo para dentro das eleições municipais. Você lembrou bem, Cristiano, Bolsonaro ele não participou em 2020 das eleições municipais porque a posição dele era um tanto quanto incômoda. Um presidente ele até poderia decidir, né, dentro de uma cidade uma eleição. Só que como é normal, como é comum, existem vários grupos de direita ou grupos diferentes que apoiem Bolsonaro, a partir do momento que ele pega um, puxa para si e fala, esses são os meus candidatos, a tendência é que o outro grupo, né, fique insatisfeito, comece a fazer oposição a ele, e isso poderia ter reflexo também na sua reeleição em 2022. Com isso eu digo o seguinte, como ele hoje não ocupa mais a presidência da República, ele está muito mais confortável, e está fazendo isso, para rodar o Brasil, para pegar na mão de pessoas que amanhã serão candidatos em outubro nas eleições municipais. Eu, inclusive, ontem respondi uma pergunta de um colega seu da imprensa, onde ele falou da questão também do apoio do Tarcísio. O republicano vai para o PL, não vai, etc. Como é que vai ficar o apoio dele em São José do Rio Preto? Que a gente tem lá o nosso querido coronel Fábio Cândido, que é pré-candidato pelo PL à Prefeitura de São José do Rio Preto. Excelente pessoa, comanda aqui a Polícia Militar da região, BAEP, coronel da melhor qualidade. E aí eu falei, olha, o Tarcísio, ele está na mesma posição de Bolsonaro em 2020. Ele é governador de estado. Então eu sei que nas cidades, como provavelmente será o caso de São José do Rio Preto, onde existam várias candidaturas e esses candidatos apoiam o governador Tarcísio, a tendência é que ele se mantenha neutro naquela cidade. A não ser que ele tenha uma proximidade muito forte com um dos candidatos e isso justifica ele entrar de cabeça naquela campanha. Mas o esperado, o natural, é que ele não entre na bola dividida. Vamos ver o que acontece. Então você acredita que estar no Republicanos também não significa, mesmo a situação do PL, estar no Republicanos não significa ter o apoio do governador Tarcísio? Olha, é o primeiro passo. É um primeiro passo, vai deixar ele mais confortável para apoiar. Agora, se vai sair o apoio... Mas ele deve replicar 2020. Se vai ser um apoio tímido ou se vai ser um apoio mais forte, etc. Isso depende muito da proximidade. É o que eu estou falando. O principal... eu chegar nesse cara aqui, ó, bater nas costas dele, comer churrasco com ele, sentar lá, conhecer a esposa dele, falar com a família dele. Isso daí já acontece. Porque aí eu sei quem é ele. Eu sei que ele não é um cara que chega aqui na rede social, bate uma fotinha e fala, ó, estou aqui na missa ou estou comendo pastelzinho na feira na época de eleição. Ele é aquilo dali de verdade. E isso daí é que é o principal, né? Infelizmente, Cristiano, não dá para eu conhecer todos os candidatos, né, dos 645 municípios de São Paulo. Mas... certamente, em alguns poucos lugares, a gente vai ter esse apoio forte, como é o caso aqui, Deus quiser, né? Se confirme a candidatura do nosso pré-candidato, que eu não quero violar nenhuma lei eleitoral, né? Mas do Rebelato aqui em Catanduva. Agora são 8 horas e 28 minutos, o tempo passa rápido, a gente vai ter que encerrar. Gil Diniz, tem 2 minutos para você dar o seu recado aqui, vou deixar você falar um pouquinho. O pessoal falou bastante, Gil Diniz... precisa falar um pouquinho mais aí. Agradecer, Cristiano, agradecer ao povo de Catanduva, nosso amigo Ricardo Rebelato, aqui, nosso pré-candidato, agradecer a confiança do povo de Catanduva em nossos mandatos aqui, Eduardo. A população aqui da cidade feitiço,
tem acompanhado o nosso trabalho, tem nos respaldado nas urnas também, embora nós não sejamos aqui da região, né? Estamos lá em São Paulo, mas ainda assim há esse apoio, não só nas redes sociais, mas na urna também. Então, o que nós pudermos fazer com o trabalho, devolver a esse povo com o trabalho, nós vamos devolver. Então, nós voltamos aqui a Catanduva, né, de cabeça erguida. Ontem a sessão de Eduardo recebeu o título de cidadão aqui da cidade, lotada, gente para fora, Rebelato. E isso é muito bom, é um bom sinal, onde que político no Brasil, né, é recebido dessa maneira. A gente tem esse orgulho, essa honra, né, de vir a Catanduva e conversar, olhar no olho da população, poder falar das nossas ideias, do nosso trabalho, Eduardo, aqui na Assembleia Legislativa, no Congresso Nacional, e nos colocar à disposição, mais uma vez, aqui do munícipe. Então, parabéns, Rebelato, pelo trabalho, conte conosco agora no pleito, né? Muito sucesso. Independente da questão partidária, você tem o nosso apoio. No mais, agradecer ao meu amigo, parceiro, padrinho político Eduardo Bolsonaro, né, que confia no nosso trabalho, me elegeu em 2018, me reelegeu em 2022, e está ao lado dele, sempre uma honra. E você, Eduardo Bolsonaro, cidadão catanduvense, vamos ver o que você vai fazer com esse título agora. Catanduvense vai cobrar, que o povo já começou. O primeiro a cobrar está aqui do meu lado já. Quem está entregando o título de cidadão catanduvense para esse cara? Então agora você tem uma responsabilidade nas mãos aí. Olha, eu nem olhei os números, mas tenho certeza que o Bolsonaro ganhou aqui em Catanduva, né? Tem número de cabeça, Rebelato? 70%. 70%. Então, estamos aí no caminho certo, estamos com o espírito correto. Né? Ninguém mais do que Bolsonaro é um presidente que apoiou o agro. Tá? O agro ele não é fascista, o agro ele é trabalhador, é gerador de empregos. Inclusive, essa questão foi ressaltada ontem, né, do setor sucroenergético, o pessoal que produz cana-de-açúcar para depois virar combustível, etanol. Essa tecnologia que está chegando na Índia, poxa, Oriente Médio, está todo mundo de olho, né? Fantástica. Inclusive, no Congresso lá brasileiro, a gente vira e mexe, tem algum projeto para a gente aumentar a questão dos níveis de etanol dentro dos combustíveis. Isso daí tudo é um olhar especial também para com o agronegócio, né? O pessoal que bota comida na nossa mesa e certamente também é o carro-chefe aqui de Catanduva na questão de produto interno bruto. Então, podem contar com o meu apoio contra a invasão de terra, contra o aborto, pela redução da maioridade penal. Votamos lá o fim das saídas temporárias dos presídios, porque a gente sabe que quando tem saidinha de preso, a questão da reincidência ela aumenta, né? Então, a gente sempre está caminhando junto com a sociedade para fazer aquelas medidas lá em Brasília valerem para o Brasil inteiro. E, além disso, sempre o nosso carinho especial aqui com a região. Falei de algumas emendas parlamentares da nossa autoria para São José do Rio Preto, para Catanduva, para APAI, e assim vai continuar sendo, pode ter certeza. Ricardo Rebelato, muito obrigado pela sua presença, obrigado por trazer os deputados aqui à Jovem Pan. A gente sabe que eles estão atendendo o seu pedido, então a gente fica muito feliz pela Jovem Pan estar sendo palco. Um pedido de peso. Um pedido de peso. De muito peso, diga-se de passagem. Eu agradeço demais a sua confiança aqui no nosso trabalho e muito obrigado pelo prestígio de sempre. Cristiano, mais uma vez, obrigado. Gostaria de agradecer eternamente ao meu irmão Eduardo Bolsonaro e que ele levasse um abraço ao pai dele também, que agora virou um cidadão catanduvense. Ao Gil Diniz, que é o nosso parceiro aqui da cidade, sempre esteve com a gente, também foi bem votado em Catanduva, tá? E na nossa região, porque eu fiz um trabalho aqui em Catanduva, em 20 municípios na nossa região, levando a bandeira do Eduardo, Jair Bolsonaro e de todo o grupo de direita de candidatos a deputado. Tá? E eu vejo, até o Eduardo trouxe um outro deputado de federal aqui para fazer um trabalho também pela nossa cidade. Então, agradeço ao Gil, ao Mansur e todos que esteve presente lá e por todos os catanduvenses que levaram o seu carinho ao Eduardo, ao Jair Messias e a todo o grupo de direita. Muito obrigado. E para você que acompanhou aqui a nossa intervenção ao vivo, muito obrigado pela sua audiência no rádio, no YouTube ou no Facebook. A gente sempre se fala aqui na Rádio Número 1 do Brasil. Até a próxima.